O Brasil, ele nasceu de uma crise fiscal. Ele nasceu do déficit público, ele nasceu da inflação. Recentemente escrevi junto com o Rafael Carello um livro sobre a independência do Brasil, chamado Adeus Senhor Portugal. Esse ano ele marca o bicentenário da independência brasileira. E naturalmente muitas pessoas se questionam por que a independência aconteceu e qual foi o seu impacto para o desenvolvimento brasileiro. Normalmente a gente tem três grandes explicações sobre a independência. Uma nacionalista tradicional que estabelece que a independência brasileira foi simplesmente um desquite amigável entre Portugal e o Brasil. Ou seja, não teve uma crise real e não teve uma separação real. Essa interpretação, ela é completamente desacreditada nos dias de hoje, mas ela persiste ainda no discurso popular. A segunda interpretação é uma interpretação que estabelece que a independência foi uma disputa entre portugueses e brasileiros. Isso não é correto, porque no início do processo de independência, o que acontecia é que pessoas nas Américas e em Portugal, ou seja, no Brasil e em Portugal, se rebelaram contra a tirania do rei, ou seja, era um movimento contra o absolutismo. E a ideia de que portugueses e brasileiros entraram em conflitos só ocorreu no segundo momento. Existe outra interpretação que coloca a independência como brasileira como influenciada por ideias iluministas. Ou seja, a gente teve um monte de independência nas Américas e o Brasil foi impactado, né, por essa mudança de pensamento que aconteceu, onde as pessoas demandavam mais liberdade. A gente argumenta que claramente o pensamento ele tem influência sobre mudança, mas só pensamento ele não explica por que aconteceu em 1822. O que a gente discute no livro, e a gente vai discutir também nesse seminário que nós estamos organizando, é que o Brasil ele nasceu de uma crise fiscal. Ele nasceu do déficit público, ele nasceu da inflação. E às vésperas da independência, assim como viria a acontecer tantas outras vezes na história do país, a gestão das contas públicas se revelou decisiva para a sustentação política do governo. E naturalmente, de D. João VI. Depois que ele gastou tudo que tinha disponível, né, a estabilidade econômica e política acabou. Brasileiros de quase todas as idades, em qualquer época, são capazes de reconhecer os contornos do problema enfrentado pelo monarca e por seus ministros naquele início do século XIX. Mas foram poucas as crises desse tipo que tiveram implicações políticas tão profundas. O que estava em jogo nas décadas de 1810 e 1820 não era a disputa entre grupos partidários ou ideológicos sobre o cabimento deste ou daquele gasto, ou mesmo o embate circunstancial por maior ou menor equilíbrio orçamentário. O que estava em jogo, animando conversa dos grupos maçons, as trocas de ideias nos quartéis, nos seminários, nos artigos de jornais e mesmo em manifestações nas sacadas e nas ruas, era a própria definição de quem poderia tomar as decisões sobre o orçamento, se o rei sozinho ou os representantes de cidadãos e contribuintes. Venha saber mais sobre essa história no nosso seminário, dia 30 de setembro.